Aleluia! Shalom, igreja. Que a graça e a bondade do nosso Pai, ela venha encher nossos corações essa noite de uma forma poderosa, poder sentar em nome de Jesus. Essa é uma noite que Deus escolheu para falar ao teu coração. Eu confesso para os irmãos que depois todos esses dias de domingo, segunda, terça, hoje é a quarta, né? Hoje é o quarto dia, amém? Hoje é quinta, né? Quarta, hoje é quinta, hoje é o quinto dia, amém? Deixa eu contar nos dedos aqui que eu estou meio perdido. E cada dia que passa, cada palavra que é manifestada, há uma expectativa maior em nossos corações pelo que vem no dia anterior, né? E fica a responsabilidade em cima do pregador, né? Fica a responsabilidade em cima daquele que vai pregar. E cada dia Deus falou de uma forma tão poderosa, e aí a gente fica, meu Deus, porque nos outros dias proféticos, geralmente o apóstolo me coloca entre os 3 primeiros, dessa vez eu fui o 5º. Aí a responsabilidade aumenta, irmão. Mas como não somos nós que fazemos, é o Espírito Santo. Então a única coisa que nós precisamos é estar na dependência dEle. E saber que é Ele que ministra, é Ele que fala, é Ele que faz acontecer em nossas vidas, em nome de Jesus. As batalhas existem porque você precisa contar o testemunho da vitória. Amém? Como você vai ter testemunho de vitória para contar se não houver batalha na sua vida? Como você vai ter exemplo? Como você vai ler as histórias dos homens que venceram na Bíblia e que dão testemunho que nós falamos de Davi, que Davi venceu o gigante? Mas Davi não seria o rei que ele foi se ele não tivesse vencido as batalhas. Por isso elas existem, mas a palavra de Deus diz que em todas elas nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! E nessa noite nós vamos falar sobre a batalha, né? Na vida de Gideão, sobre a vitória, né, gloriosa que houve na vida de Gideão através daquela batalha. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Juízes. Nós vamos ler no capítulo de número 7. Capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 16, para nós ganharmos tempo. Juízes, capítulo 7, versículo de número 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um em suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial. E direis, aleluia, pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e com os 100 homens com ele, que iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita
as trombetas que tocavam e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Amém? Pai, no nome de Jesus, que a Tua graça seja sobre as nossas vidas e que o Teu Espírito fala conosco de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, como ter vitória nas grandes batalhas? Como ter vitórias em batalhas que parece que diante das nossas possibilidades, diante da nossa capacidade, diante dos nossos recursos, parece ser tão impossível de vencer, tão impossível de conquistar, tão impossível de passar por ela. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles deixaram o caminho do Senhor, eles abandonaram ao Senhor, se juntaram a outros deuses, aos Baalins. E a Bíblia diz então que Deus trouxe o inimigo para que oprimissem o povo de Israel. E essa opressão foi para tirar do povo o seu sustento, tirar do povo aquilo que eles estavam firmados, aquilo que eles estavam acreditando, porque, querido, muitas vezes nós só voltamos para Deus quando Deus tira algo da gente, quando Deus toca em algo nosso. Às vezes está tudo bem conosco, nos afastamos da presença do Senhor, buscamos outros deuses, nos afastamos do altar do Senhor, e todas as vezes que nós nos afastamos do altar, deuses estranhos, ele passa a fazer parte da nossa vida. Então eu quero dar um conselho aqui essa noite, para você, meu querido irmão. Nunca se afasta do altar de Deus. Nunca se afasta da presença de Deus. Sabe por quê? Porque os deuses estranhos estão de olho em você. Está ansioso para te pegar, ansioso para tragar você e tirar tudo o que você tem. E a Bíblia diz então que os midianitas, todas as vezes que o povo de Israel, eles plantavam, quando estava na época da sementeira, eles vinham e roubavam e tiravam tudo dos filhos de Israel e deixavam eles fragilizados. Fragilizados. Então, como vencer uma batalha no meio de uma situação dessa? Aonde você está passando por necessidade, aonde você está fraco financeiramente, aonde você está fraco no seu psicológico, aonde você está fraco nas suas forças. Como vencer uma batalha como essa? A primeira coisa que você precisa fazer para vencer uma batalha, quando as suas forças não são capazes de te levar a lugar nenhum, é se fortalecendo no Senhor, seu Deus. Fortaleça-se no Senhor, teu Deus. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. O lagar era o lugar de espremer a uva, mas Gideão estava ali malhando trigo para livrar dos midianitas, para que os midianitas pensassem que ele não estava ali malhando trigo e sim uva, e ele pudesse levar a sua semente para a sua casa. Mas quando Gideão está naquele processo, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para Gideão e fala para ele: vai nessa tua força, varão valoroso. Vai nessa tua força, varão valoroso. Eu quero dizer para você, irmão, que não importa a situação que você está passando, não importa o que você está sentindo, não importa o que está acontecendo com a tua vida nesses dias, há uma palavra de Deus para você: vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Vai nessa tua força. E a Bíblia diz, voltando um pouco à história aqui, que depois eu quero voltar a esse assunto aqui, mas é no final. Então eu vou dar uma pausa aqui. A Bíblia diz então que Deus fala com Gideão, todo um processo de ele destruir o altar de Baal, de ele fazer sacrifício ao Senhor.
E a Bíblia diz então que Deus convoca Gideão e diz assim: Gideão, convoque o povo de Israel, porque eu vou colocar os midianitas em tuas mãos. E a Bíblia diz que Gideão, ele chama 32 mil homens para a batalha. E aí, queridos, a Bíblia diz que o exército dos midianitas, dos amalequitas e do povo do Oriente era mais de 135 mil homens. Já era desproporcional um exército de 32 mil vencer um exército de mais de 132 mil. Já era uma guerra desproporcional. Mas Deus disse para Gideão: tem muita gente aí. Tem muita gente aí. Separa o povo. Diga assim: os covardes voltam. Os medrosos, os tímidos, volta. Voltaram 22 mil. Ficaram 10 mil. Deus disse ainda: se 32 já estava desproporcional, agora imagine 10 mil. A situação começa a se complicar olhando pela lógica humana. Olhando pela lógica humana, a situação ela começa a se complicar. E a Bíblia diz então que Deus fala assim: ainda tem muita gente. Leva até o ribeiro. Bota o povo para beber água lá no ribeiro. E a Bíblia diz que 9.700 homens correram lá e jogaram a boca na água, se mergulharam lá para dentro, foram beber água, e 300 homens, a Bíblia diz que eles pegavam a água, olhavam em sua volta, olhavam o risco que ele estava tendo ali naquele lugar, e jogava água na sua boca e bebia. E Deus disse assim: com esses 300, você vai vencer os midianitas. Aleluia! Aí entra, irmãos, o segredo da vitória, que Deus disse assim: para que o povo de Israel, que estava adorando a outros deuses, eles não digam: foi pela nossa força que nós vencemos. Foi pela nossa força que nós vencemos. E aí, queridos, a Bíblia diz que eles pegam as espadas, pegam a direção de Deus. E eles vão de encontro ao arraial dos midianitas, e Gideão fala assim: olha, o que eu disser, vocês fazem. Como eu fizer, vocês vão fazer também. Como eu fizer, vocês vão fazer. A Bíblia diz que eles pegaram o cântaro e jogaram dentro da tocha, dentro do cântaro as tochas. 300 tochas dentro do cântaro e 300 trombetas. É meio estranho, né, irmãos? Você ir para uma guerra com 300 tochas escondida dentro do cântaro e 300 trombetas para vencer um exército de mais de 135 mil homens. Parece ser desproporcional, além de ser proporcional, fora de lógica. Mas só que nós não vivemos pela lógica, nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. E nós não estamos aqui fazer o que os nossos olhos estão vendo, nós estamos fazendo o que a palavra de Deus está mandando que fizermos. Então entenda, irmãos, que tem guerras, tem batalhas que vêm para a sua vida, que não adianta você tentar força em você, não adianta você encontrar capacidade em você, porque você não vai encontrar. Você tem que acreditar no que a palavra de Deus falou. E aqui dentro desse ponto eu quero trazer alguns pontos para você. Primeira coisa que você precisa fazer é tenha a direção de Deus naquilo que você vai fazer. Tenha a direção de Deus na batalha que você precisa vencer. Tenha a direção de Deus para que você possa conquistar todas as coisas. Tenha a direção. A segunda coisa que eu quero dizer para você: quebra o cântaro, irmão. Diga ao irmão que está do seu lado: quebra o cântaro. Para ele entender melhor, você quer ver, você quer, de repente, diga para ele assim: você quer
que a luz que há em ti brilhe, quebre o cântaro. Oh! O inimigo, irmãos, está certo de que a batalha era desproporcional para Israel, mas eles estavam com as tochas acesas dentro do cântaro. Enquanto as suas tochas estiver dentro do cântaro, o inimigo não poderá ser confundido. Amém? O que vai confundir o inimigo é a tua luz. O que vai confundir o inimigo é a tua luz. Então os inimigos, eles está lá todo mundo preparado com camelos. E olha, era 135 mil homens montados em camelos e que puxava da espada. E 300 homens com as duas mãos ocupadas, irmãos. A tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita. Vence um exército mais poderoso do que ele, humanamente falando. Lá na congregação, quando acontece algo extraordinário, quando o culto é extraordinário, a gente tem um dizer lá na igreja, é Deus puro? É Deus puro? É Deus puro, é puro Deus. Para que Gideão olhasse para trás, olhasse para o que aconteceu na vida dele, olhasse para o que aconteceu na batalha, que olhando para ele, era incapaz, era impossível ele vencer, ele olhar e dizer, é Deus puro, é puro Deus. E eu quero dizer para você essa noite, que haverá batalhas na sua vida, que talvez você acha que você não vai entender, você não vai vencer, que você olha para a sua capacidade, você pensa que você é muito pequeno para isso, que você é o mais pobre, que a sua família é a menor, não importa a tua condição, o que importa é que quando você se aliancia com Deus, você se torna o homem mais valoroso da face dessa terra. Oh! Então, o primeiro ponto, tenha uma direção. O segundo ponto, quebra o cântaro. Quebra o cântaro. Tem gente querendo vencer a batalha sem quebrar o cântaro. Escondido. Deus está querendo soprar você. Deus está querendo levantar você. Mas a tua luz está escondida dentro do cântaro. Presa dentro do cântaro, enquanto a tua luz está presa dentro do cântaro, o inimigo está avançando. Quebra o cântaro, irmãos. Despedaça ele, porque quando você quebrar o cântaro, a tocha vai aparecer. Oh, quando você quebrar o cântaro, a tocha vai brilhar. A luz vai brilhar de dentro de você e você vai se levantar como um leão. E quando o inimigo olhar, ele vai dizer, ele está brilhando. Olha a luz, eles estão brilhando. Terceira coisa que eu quero dizer para você, toque a trombeta. Toque a trombeta. Mostre para o inimigo que você está vivo. Mostre para o inimigo que o Senhor é contigo. Toque a trombeta. E a Bíblia diz então que eles rodearam 3 companhias de 100. Rodearam o arraial. E é para repita comigo, é para uma batalha. É para uma guerra. Era para uma guerra, irmãos. 3 companhias de 100 rodeia o arraial do inimigo, e a Bíblia diz que eles quebram o cântaro e trocam
tocam as trombetas. E cadê a espada? Irmãos, você não tinha capacidade de pegar a espada. Gideão não tinha capacidade de pegar a espada porque ele estava fragilizado. Ele estava fragilizado fisicamente. Ele estava fragilizado emocionalmente. Ele estava fragilizado economicamente. Ele estava fragilizado em todas as áreas. Queridos, se você não tem condição de pegar a espada, pode ter certeza que a espada é do Senhor. Ela vai passar e vai fazer aquilo que você não pode fazer. A Bíblia diz então que eles tocaram. Como é que vence uma batalha dessa? Tem que ser gloriosa, apóstolo. Tem que ser uma batalha gloriosa. Sabe por quê? Porque como é que vence uma batalha? Segura com uma tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita. É Deus puro, é puro Deus ou não é, irmãos? Não é nóis? É Deus puro. É puro Deus. E a Bíblia diz então que eles começam a tocar a trombeta e levantaram a tocha, e o inimigo, ele entra em parafuso. O inimigo fica maluco e começa a ficar lutando espada, um ferindo o outro. A espada que era para Israel se tornou para eles. A Bíblia diz que Deus transforma a maldição em... Sabe como é que acontece, irmãos? Você é uma pessoa que é da bênção de Deus, amém? Aí o inimigo vai, pega uma bênção e lança sobre você no meio do caminho. Deus pega ela, transforma em bênção e... Tchuc. Ele tentou, mas o que chegou para você foi bênção. É assim que Deus quer fazer com as nossas vidas. É nos transformar, é transformar maldição em bênção, é confundir o inimigo. E a Bíblia diz então que o inimigo começa a lutar, inimigo contra inimigo. Espada do Senhor passando e destruindo todos os inimigos de Israel, porque o Senhor Deus era com eles. E a fragilidade do exército de Israel, não podia nem levantar a espada. Deus se preocupe não, fique parado aí onde vocês estão. Um com a tocha, outro com a trombeta. Um com a tocha e com a trombeta. Só, fica aí parado aí. Aonde vocês, só toca a trombeta e levanta a tocha, somente, fica aí. Fica aí. É como Josué passear no muro de Jericó, olhar aquele muro gigantesco, a casa de Raabe lá em cima do muro, de tão largo que ele era, da sua extensão. E Josué rodear o muro e dizer assim: eu não tenho capacidade de derrubar esse muro. Se você não tem capacidade, tem gente que quer fazer coisas extraordinárias para chamar a atenção de Deus, para vencer as suas batalhas. Só que Deus sabe, irmãos, das nossas limitações, e Deus só quer que a gente faça o que é simples. Amém? Ai, Josué, é difícil esse muro? É. É muito alto? É muito largo? É fortificado? É. Então, arrodeia ele. O que é que você vai fazer, Josué? Arrodear o muro. Durante 6 dias, arrodeia o muro uma vez por dia. No 7º dia, você arrodeia o muro 6 vezes, e na 7ª vez que você arrodear, grite. Só isso, Senhor, só isso. Eu só estou pedindo para você o que você pode fazer. Deus só está pedindo para você aquilo que Ele pode fazer. Não precisa você querer fazer coisas extraordinárias. Não precisa você se sacrificar. Não precisa você se cortar. Não precisa você subir a escada do Bonfim de joelho. Não precisa.
Deus quer que você faça o simples, porque aquilo que Ele não pode fazer, o que você não pode fazer, Ele pode. E Ele conhece as suas limitações. Deus conhecia as limitações de Gideão. Ele diz assim: pega uma tocha e uma trombeta, só isso. Parece loucura, irmãos, mas é Deus. É Deus. E voltando, para nós encerrarmos, deixa eu olhar meu horário aqui. Voltando para nós encerrarmos, a palavra do Senhor diz que Gideão estava malhando trigo. E quando o anjo do Senhor chega para falar com ele, eu deixei esse tópico para o final, porque Deus tem algo para fazer aqui essa noite que você nem sabe. Quando o anjo falava com ele, ele dizia assim: ah, Senhor, quem sou eu? Eu sou o mais pobre em Manassés. E eu sou o menor da casa de meu pai. A minha família é a mais pobre. E eu o menor da casa do meu pai. Antes de mim ainda tem os outros irmãos ainda, que é para passar na minha frente. Querido, muita gente está passando por essa guerra que Gideão estava passando. É a guerra nas suas emoções. E eu quero trazer um pouco de uma palavra sobre isso. Gideão estava depressivo nas suas emoções, na sua condição de vida, nas suas perdas, porque ele havia perdido muita coisa. Ele havia, visto seus bens sendo destruído, roubado, a sua situação sendo complicada, e ele entra naquela situação tão ruim. Eu quero dizer para os irmãos que eu tenho acompanhado muita gente depressiva. Eu e a minha esposa, a pastora Eli, nós temos visitado muitas pessoas com depressão, com síndrome do pânico, com crise de ansiedade, e Deus tem algo para fazer aqui essa noite na vida dessas pessoas. Talvez você está aqui achando que tudo acabou, perdendo tudo, caindo em depressão por causa de uma perda, uma batalha terrível dentro de você, que acha que você não vai vencer. Eu quero dizer para você que Deus hoje tem uma palavra para a sua vida. Tem gente que está sofrendo de depressão por alguma perda. Pela perda de um pai, de um ente querido, pela perda ou pela separação conjugal. Nós temos acompanhado muitas mulheres que têm sofrido com isso, e há um espírito, apóstolo, que eu estou vendo, que nós temos percebido, é que esse espírito, esse demônio, ele tem feito assim. O marido, presta atenção no que o pastor está falando. O marido, ele abandona a mulher, sai de dentro de casa, arruma uma outra família. Olha as histórias que nós estamos ouvindo. Arruma uma outra família e continua com a ex-mulher, a sua esposa, lá dentro de casa. Aí ele fica sustentando ela. Só que ela vive em uma prisão demoníaca, e ali ela entra na depressão, ela entra na ansiedade, ela entra na síndrome do pânico, e ela fica lá, e quando você chega na casa dessas mulheres, você não vê uma mulher, você vê uma zumbi. Alguém destruída, completamente destruída por essa situação, mas o propósito dele é matar essa pessoa. E nós temos entrado nessas casas e temos dito: levanta-te. Levanta-te, levanta a tua cabeça, que ele errou, que ele pague as consequências do seu pecado. Você levanta-te, porque Deus tem algo na sua vida. Talvez você está passando por uma situação assim.
Talvez você saia daqui da igreja, quando você chega lá na igreja, você se tranca dentro do seu quarto, quando você chega na sua casa, você se tranca dentro do seu quarto, você não se sente amada, você não acha que Deus não te ama, que ninguém te ama, que os irmãos não te amam, que as pessoas ao seu redor não te amam, você não se sente amada, é um sentimento que vem no seu coração, tentando paralisar você, matar você. Eu tenho uma jovem que nós acompanhamos, ainda hoje falei com ela, que ela tem medo de sair de casa. Ela está dentro de casa, ela tem medo de sair de casa. Medo. Ela não vem na igreja porque ela tem medo de sair de casa. Você entende isso? É assim que Deus, que o inimigo tem trabalhado nessas batalhas, e essas pessoas que passam por essas situações, elas ficam presas, achando que ela nunca mais vai vencer uma guerra dessa, nunca mais vai vencer uma batalha dessa. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele está aqui, e Ele não está querendo que você faça coisas estrambólicas, que você faça coisas, sabe, fora do comum, fora da tua capacidade para você poder ser restaurado. Ele quer que você faça o simples. Ele quer que você se volte para Ele. Ele quer que você pegue a sua ansiedade, coloque diante dEle, porque Ele tem cuidado de você. Para a honra e glória do nome de Jesus, Deus tem restaurado muitas pessoas.